Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje mais um dia na presença do Senhor. Ontem eu não pude estar aqui, estava atacada da minha alergia, mas, glória a Deus, eu já estou bem melhor. Hoje é dia 16 de abril de 2024, 20 horas e 51 minutos. Que Deus abençoe a todos que estão entrando aí. Muito boa noite a todos, que a paz do Senhor esteja na vida de todos vocês. Shalom, Andréia. Shalom a todos. Que a paz do Senhor esteja sobre suas vidas. Ontem eu não pude vir, tava me sentindo muito mal por causa do tempo aqui. De 40 graus mudou para 22 graus de um dia para o outro e o meu corpo sempre sente, né? Desde que eu sou criança eu tenho essa alergia. E toda vez que muda muito brusco a temperatura, eu acabo ficando muito atacada. A rinite pega para valer. Mas é assim mesmo, a gente vai caminhando e vai passando por cima, né? Vai aguentando. Mas eu queria falar uma coisa com vocês. Ontem, Shalom, Simone, boa noite. Rose, boa noite também. Ontem eu não conseguia abrir nem o olho direito, mas aí eu coloquei, tinha um canal que eu gosto muito, estava ao vivo, e eu coloquei o celular do lado da minha cama e fiquei ouvindo, ali, mas me chamou a atenção algo muito interessante, que nós temos que tomar cuidado. Algo muito interessante, mas que nós temos que tomar cuidado. Quando nós falamos de Israel, prestem bastante atenção. Nós sabemos que Israel está contaminado. Tá? Israel já estava contaminado nos dias de Jesus. O que dirá agora? A contaminação de Israel é feroz, Mas nós não podemos olhar para o Israel contaminado. Nós temos que olhar que mesmo na contaminação de Israel, o Senhor tem um povo ali dentro. E o Senhor tem um povo que Ele está cuidando lá dentro. Israelitas que estão... Boa noite, Alberto. Israelitas que estão voltando para sua terra e que nesse furdúncio todo que está acontecendo, não, acabei de começar, seja governo sionista ou não, seja que governo das trevas ou não que está lá dentro, Deus tem um compromisso com o povo dele. Vocês acham que no tempo de Jesus o governo era que jeito? Era governo das trevas, tanto que mandaram matar Jesus. Era um governo corrompido, tanto que mandaram matar Jesus. Agora o pessoal fica, porque essa guerra que está tendo aí é uma guerra forjada, porque eu não sei. Então quer dizer, e a palavra de Deus onde que fica? Aí começam a colocar todas as dúvidas. Boa noite, Berenice. Começam a colocar dúvidas e dúvidas. É aquela parte, né? Satanás, quando ele não pode pegar de um lado, ele pega do outro. Aí começa a levantar todas as dúvidas que tem, né? Porque é regime disso, é regime daquilo, porque é maçonaria. Claro que é. É as trevas contra a luz. É as trevas contra a luz. Aí começam a falar que não, que esse esse é tudo forjado, isso não tem nada a ver. E como fica Jeremias 49? Que jeito fica Jeremias 49? Que lá fala do Irã e o que está acontecendo. Apesar de ser um governo corrupto, apesar de ser um governo das trevas, Deus está sobre aquilo ali. A mão de Deus está ali, a mão de Deus está sobre toda a terra. Não entenderam? A mão de Deus está sobre toda a terra. E as pessoas ficam falando bobeira. Presta atenção no que eu vou falar para vocês. A palavra de Deus diz: orai pela paz de Jerusalém. É um mandamento. Nós temos que orar por Jerusalém, temos que orar pelo povo de Deus que está lá. Independente do governo que esteja lá.
Agora, ficar levantando lebre, levantando pelo em ovo, para tirar o foco de Jerusalém, isso é pecado. Presta atenção, meus irmãos. Presta atenção. Não caiam nessa astúcia. Orem pelo povo de Deus que está em Jerusalém. Deus está lá operando. Deus está lá operando. Paz do Senhor, Leninha. Independente do governo, que está lá. Deus está lá operando. Como aqui no Brasil, independente da corrupção, paz, Larissa, independente da corrupção que está aí, o Senhor está cuidando do seu povo aqui. Independente da corrupção que está aqui no nosso pedaço aqui, o Senhor está cuidando do seu povo e o Senhor tá colocando os próprios deles, estão se armando um contra os outros. Juízo sobre eles, juízo. Israel não é diferente, mas o Senhor manda que nós oremos pela paz de Jerusalém. É mandamento do Senhor. Cuidado com esse pessoal, que eu gosto até muito da pessoa que eu tô falando, gosto muito, escuto direto, mas ontem me ficou uma preocupação muito forte, porque nós não podemos ir contra Jerusalém, nós não podemos ir contra o povo de Israel. Presta bastante atenção, gente. Por mais que a corrupção esteja lá, não, toma cuidado, porque numa dessa nós podemos levar uma invertida de Deus. Então segue o que está escrito na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que é para nós orarmos pela paz de Jerusalém. Independente o governo que estiver lá, independente a raiz que estiver lá, orem pela paz do povo de Jerusalém. Nessa altura do campeonato todo, tudo que está acontecendo, você já parou para pensar que está assim de judeus se convertendo? Irmãos, eu sigo muitos rabinos messiânicos. Eles dizem que 40% dos rabinos hoje em Jerusalém, 40% sabem que Jesus é o Messias. Mas eles ficam de boca fechada, porque senão a perseguição sobre eles vai ser tremenda. E não só a perseguição, eles perdem até o salário deles no governo. Entenderam? Mas eles sabem que Jesus é o Messias. 40% do rabinato em Jerusalém, isso eu estou falando porque eu ouço rabinos judeus, messiânicos. A maioria deles fala em espanhol. E eles dizem que 40% do rabinato em Jerusalém já tem a certeza que Jesus é o Messias. Entenderam? Agora, eles não podem abrir a boca porque vai ser uma perseguição terrível. Quer dizer, não abrem a boca porque não é chegado o momento, né? Mas eles estão antenados. Então, eu só digo para vocês uma coisa. Esses canais que falam que Jerusalém é isso, que o governo é aquilo de Jerusalém, né? Israel, que é tudo forjado que eles estão fazendo, não é forjado. Então, nós temos que apagar a Bíblia. Nós temos que apagar o que está escrito, principalmente em Jeremias 49, sobre Elão. Nós temos que apagar o que está escrito sobre os últimos dias. Então, nós não estamos nos últimos dias. Então, nós temos que apagar a Bíblia. Vamos apagar a Bíblia porque é melhor. Fica aquele jogo. É um jogo na cabeça das pessoas. Prestem atenção. Nós sabemos que lá é um regime sionista. Sabemos sim. Temos a certeza disso. Mas o povo que está lá dentro é hebreu. O povo que está lá dentro é o povo de Deus. E é o povo que Deus vai tratar com eles. E Deus está guardando eles dos regimes que estão lá dentro.
Então, meu irmão, ore pela paz de Jerusalém, seja o que for. Ontem, quando eu ouvi essa live, eu fiquei assim, eu fui dormir muito entristecida de ouvir, né, até um pastor entrou e falou: você não está exagerando a dose não, fulano? Você não está exagerando? Até ele chamou o pastor para fazer uma live com ele, né, para falar onde que ele estava exagerando, e eu entendi o que o pastor estava querendo dizer. Eu entendi exatamente o que o pastor quis dizer. Existe tudo isso? Existe. Mas se nós formos... Você ouviu, né, Isabel? Então, se nós formos fazer da maneira como ele está pensando, porque ele não está pensando da forma espiritual, ele está pensando da forma carnal. Nós temos que entender que nós trabalhamos no mundo espiritual. Exatamente, os judeus são desobedientes, conforme Isaías falou, que rejeitariam pedra de tropeço. Exatamente isso. Mas nós temos que entender que Deus está tratando com o povo de Israel, com o povo. E outra coisa, nós temos que entender... Não é esse aí não, Berenice, não é esse aí não. O Assis não tem nada a ver com isso. O Assis, ele fala corretamente como é, tá? O Assis fala corretamente como é. Hoje ele fez uma live de manhã, eu tava meio passando mal de manhã, mas eu liguei, deu a live dele de manhã, eu falei, eu vou ouvir. Eu tava daquele ruim, mas eu consegui ouvir a live dele. A live dele não. A live dele é, como é que fala? É certinho. Boa noite, Graciele. Ele fala exatamente o que é. Exatamente o que é. Mas ontem, esse pastor chamou a atenção dele, eu vi, chamou a atenção, e eu entendi o que o pastor quis dizer. Eu entendi. Não, você pode escutar o Assis, sim. O Assis, ele fala exatamente como é. Hoje o Assis falou sobre isso. Ainda foi uma live, quem puder ouvir a live do Assis de hoje de manhã, escutem, que foi uma live maravilhosa. Maravilhosa hoje de manhã. Mas ontem eu fiquei assim, porque é o seguinte, irmãos, nós temos que entender que a palavra de Deus, ela é 50% material e 50% espiritual. Tá? Não pensem que o que acontece aqui na Terra acontece no mundo do espírito. Acontece lá primeiro, para depois abrir aqui a situação. Nós temos que entender no momento, presta atenção no que eu vou falar. Essa pessoa que eu estou falando, antigamente era pré-tribulacionista, né? Aí já atacava os pós-tribulacionistas porque dizendo onde vocês vão comer, onde vocês vão isso, mas aquilo. Então você percebe que a pessoa não tem fé. Ela tem letra, mas não tem fé. E, gente, presta atenção. A letra mata, o espírito vivifica. Nós temos que ler a palavra. Nós temos que ler a palavra. E nós temos que, entender no espírito. Nós trazemos para o mundo material, mas nós temos que entender o que Deus está fazendo por trás. Nós temos que compreender que as atitudes que são tomadas no mundo do espírito, elas se refletem aqui pouco tempo depois. Agora, virou pós-tribulacionista, né? Pós-tribulacionista agora. Agora ataca o povo lá de trás. Se eu falar para você que o pré, o médio e o pós, todos eles estão respaldados na palavra, o que você me diz? E aí, como é que fica? Gog e Magog é depois do milênio, é isso mesmo? Não, tem um Gog e Magog agora. Tem um Gog e Magog agora que vai trazer o anticristo. E depois do milênio, aí tem a batalha do Armagedon, tá? E depois tem a batalha do milênio. É uma controvérsia, né? Agora, preste atenção. Vocês sabiam que as 3 posições, elas estão na palavra. Presta atenção. O pré-tribulacionista, quando ele fala, ele tem razão de falar, porque tem passagens que dão a entender o pré-tribulacionismo. O meso, qual eu me considero meso, boa noite, Marta, que eu sou pré-ira, também está na palavra, eu respaldo na palavra. Agora tem respaldo pro pós também. Então o pastor entende que é uma guerra só. Mas não é, pastor. Se você for olhar bem, lê lá, 38 e 39 para você ver. Eles vão limpar a terra, eles vão levar 7 anos limpando a terra.
E 7 meses só para enterrar corpos. Eu creio que essa é a quando Jesus pisa no Monte das Oliveiras, né? Meu entendimento, né? Mas presta atenção numa coisa que eu vou dizer para vocês. O pós, o meso e o pré-arrebatamento, o meio e o do final, todo mundo tem respaldo. Você quer saber de uma coisa? Vamos estar pronto para o que vier. Você tem que estar pronto para os 3. Você tem que estar pronto para passar o que vier. Entendeu? Só vemos Apocalipse 19 e 20. Eu estava vendo agora há pouco sobre isso daí. Apocalipse 16 também. Apocalipse 16 também. Vamos depois terminar de ler isso aqui, eu vou entrar no livro de Apocalipse de novo e confrontar ele, trabalhar ele com o Velho Testamento, com as profecias do Velho Testamento, se der tempo. Mas presta atenção, gente. A Bíblia, para ser entendida com a guia do Espírito Santo, nós não podemos entender a Bíblia de acordo somente na letra, tá? A palavra de Deus diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Eu tenho que ler a Bíblia de acordo com a mensagem do Senhor. Então prestem bastante atenção numa coisa. Não critiquem quem é pré, não critique quem é meso, não critique quem é pós. Esteja preparado para qualquer uma dessas vindas. Tem horas que eu falo, Senhor, a situação vai ser tão feia que eu tô achando que o pré-tribulacionismo pode acontecer. Tá entendendo? Então, irmãos, não critiquem. Como, né, a gente vê fazerem, né? É como eu disse, eu gosto muito da pessoa, aprendi e aprendo muito, mas essa parte me choca de vez em quando. Ontem eu fiquei chocada. Eu fui dormir bem balançada. E eu só não fiz uma live depois porque eu tava muito ruim, eu não conseguia nem abrir o olho. Tava ruim demais. Mas nós precisamos estar atentos. Fiquem atentos a qualquer. Nós temos que estar prontos, preparados para qualquer situação. O nosso lema é subir. O nosso lema é estar com Cristo nas nuvens. Entendeu? Shalom, boa noite. Com o que, irmã? Não entendi o que. Com o que? Então, prestem bastante atenção. Fiquem alertas, preparem suas vidas, porque Jesus está voltando. É que nem a Naira Pedrini, né? Também. Ela fica naquele jogo, né? Uma hora... Ah, tá, não, é que eu vi uma live ontem, depois eu vou salvar e você começa do começo lá que você vai ouvir o que eu tô falando. Senão eu vou voltar tudo atrás, aí demora muito aqui. Mas a Naira Pedrini é outra, né, que ela atesta que Jesus está vindo, mas ao mesmo tempo ela tá assim, ela tá no princípio das dores. Meus irmãos, se nós estivéssemos no princípio das dores, olha, eu não sei o que vai ser disso aqui. Nós já estamos na contração do parto. Nós estamos na contração, indo para a contração final. Sabe, tem um monte de pastor aí, nossa preocupação é estar cheio do Espírito Santo. Exatamente. Exatamente, pastora. O que o pastor colocou aqui, ó. Na verdade, a nossa preocupação é estar cheio do Espírito Santo, pronto para ouvir a voz que aí vem o noivo. É isso aí, nós já estamos, irmãos, indo para a chamada da meia-noite. Né? Hoje eu estava escutando uma live dela e ela falando o seguinte, que não, olha, é o seguinte, nós estamos no princípio das dores, mas a volta de Jesus é próxima. Quer dizer, a pessoa não quer assumir, eu falo o que eu penso. Jesus está às portas, isso aí você pode ter certeza, porque do mesmo jeito nós somos fechados em casa da noite para um dia, ninguém esperava. Presta atenção. As coisas estão acontecendo assim, ó, é um gatilho. Exatamente, Marta, se contradiz. Nós estamos num gatilho. Olha aqui, ó, o ano passado, antes do eclipse do dia 14 de outubro, se não me engano, olha o que aconteceu com Israel. A situação do mundo está mudando com chaves. E são mudanças rápidas e radicais. Repara para vocês verem. Presta atenção no que eu vou falar. A partir de 2020,
o mundo está mudando por chaves. Eu acredito que nós já passamos por umas 3 chaves de mudança. E são mudanças que não vão voltar atrás. Vocês estão achando que o que está vindo aí agora, essa briga do Irã com Israel, isso é uma chave. Os selos estão se abrindo, estamos entendendo o agir. Exatamente. Então, não adianta ficar querendo burlar. Não, eu vou falar pro povo, porque vai que não é, e eu fico de falso profeta. Meu irmão, o que eu falo respaldado na palavra. Nós estamos vendo aqui, a palavra está escrito. Exatamente, os Estados Unidos estão por trás de tudo isso. Eles são a Babilônia que comanda o mundo. Eles são a Babilônia que comanda o mundo. Nós estamos vendo aí os homens se levantando, dizendo que eles são salvadores do mundo. Olha o homem de ferro que está se levantando. Só uma pessoa que não tem tutano na cabeça para não entender. Olha o homem de ferro. O mundo jaz no maligno. O mundo está no maligno. Mas como eu disse, o povo de Israel que está lá dentro é nação eleita. Eles foram eleitos para receberem Jesus Cristo. Deus tem os olhos deles lá. O nosso tempo de gentios está acabando. O nosso tempo de gentios está terminando. E as pessoas têm que bradar isso. Nós não estamos mais em princípio de dores. Princípio de dores, meus irmãos, foi a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Ali foi o princípio das dores. Ali estava o princípio das dores. Agora não. Nós já estamos avançados. Nós estamos em trabalho de parto. E vou te dizer, nós estamos em trabalho de parto acelerado. O bebê está vindo aí. O bebê está vindo aí. Exatamente. O Senhor vela pela sua palavra para se cumprir. Então, eu acho que não é tempo de ficar em cima do muro. É tempo da gente falar o que tem que ser falado. Amedrontar as pessoas? Meu irmão, se a pessoa não botar medo no outro, a coisa não funciona, não. Não é botar medo, é botar a realidade. Se o ser real, o ser verdadeiro é botar medo nos outros, então, eu não sei o que nós estamos fazendo aqui. Tá entendendo? Eu falo aquilo que é, aquilo que Deus fala comigo, eu falo. Aquilo que eu vejo pela palavra, eu falo. Nós estamos já nos finalmente do trabalho de parto. As coisas estão mudando. A cada hora está mudando, a chave está virando. Os selos estão sendo desatados. Prestem atenção. Aonde o pré-tribulacionismo peca é isso. Eles estão esperando os selos serem desatados depois. Não, eles já estão sendo desatados. A tribulação já começou. Você já viu, o mundo inteiro está em polvorosa. Ou o mundo inteiro está em polvorosa por causa do tempo, aí, do que está acontecendo no clima. Ou eles estão apavorados por causa dos governos que estão virando tiranos. Eles estão... O índice de tirania está uma coisa absurda. Hoje eu vi um vídeo, não sei quem viu, de uma moça iraniana contando o que eles passam dentro do Irã. Eu já tinha visto vários, eu vi um pastor sendo enforcado pelo regime iraniano. Vocês acham que essa conta não está lá? Vocês acham que Deus não vai levantar Israel para poder tirar esse comando do Irã lá de cima? Exato, o Irã está se preparando para atacar Israel de novo. E vou dizer, Israel vai atacar eles e Jeremias 49 vai se cumprir. Sabe por quê? Porque a taça daqueles homens já chegaram no ponto final. A taça diante de Deus deles já está no ponto final. Olha o que Deus fazia, Deus fez com a Babilônia. Quando a taça chegou no final do povo de Israel, Deus botou Nabucodonosor em cima deles. Quando a taça dos babilônicos chegar no final, Deus levantou a Média e a Pérsia em cima da Babilônia. Quando a taça chegou na Média e Persa no final, Deus colocou Alexandre o Grande, não demorou muito. A taça chegou no final também. Vieram os 4 generais, assumiram tudo. A taça chegou no final, vieram os romanos. E de Roma agora, nós já estamos neles. Nós já estamos nos romanos. Nós estamos
as pernas de ferro passaram para os pés, misturado com barro. Agora é o final. Agora tá vindo a bola de ferro, né? A bola de ferro não. A grande, a pedra, né? A pedra lançada sem mão, que vai quebrar todos esses governos da terra. É isso que tá vindo. Presta atenção, irmãos, abre a mente. Nós já estamos no final. Agora, se o governo de Israel é isso ou é aquilo, é uma coisa que já foi profetizado por Noé. Jafé vai habitar nas tendas de Sem. E Jafé governa a tenda de Sem. Queira ou não queira, é isso que acontece. No mundo espiritual é isso. Jafé governa as tendas de Sem. Gomer, Casares. Os Casares governam as tendas de Sem. Que são todos jafetitas. Abre a tua cabeça, meu irmão. Jesus está voltando. E Deus tem um povo lá dentro do povo de Israel. O mais lindo de ver isso é que Deus tem um trabalhar naquele povo. Deus tem um trabalhar naquele povo. Então, em vez de você ficar falando mal, quando eu vi ontem aquele rapaz falando, né? Descascando ali, o pastor pedindo praticamente para ele ficar, né? Ele ficar na boa, ele não entendeu o que o pastor estava querendo dizer. O pastor estava certo, certíssimo, certíssimo. Ele estava avançando o sinal. Sabe o que pode acontecer disso? Deus se desagradar. O Espírito Santo de Deus se desagradar. Então, o que eu quero dizer para vocês, seja o que for, seja, como é que é o nome? Maçônico, seja sionista, seja Illuminati, seja o que for o que esse pessoal faça, saiba de uma coisa, todos eles estão sob as mãos do Criador. Todos eles têm que obedecer à voz do Criador. Saiba que Deus está sobre o comando da terra toda. Exatamente, governo é uma coisa e o povo é outro. Saiba que Deus está cuidando dos daqui também. Deus já está puxando. Lá tem muita gente santa, exatamente. Exatamente, Isabel. Lá tem muita gente santa, como aqui no Brasil também tem. Você sabe por que o Brasil está passando por isso agora, no final de tudo? Porque o Brasil é uma terra abençoada por Deus. O Brasil é uma terra... E Deus deixou que isso aqui acontecesse aqui agora, porque nós somos abençoados. Então, nós vamos pegar muito pouca coisa nós vamos pegar aqui. Tá entendendo? E Deus tá vindo aí por cima, tá trazendo um homem de ferro em cima do povo aí, porque Deus vai dar uma limpada aí para poder segurar a situação. Tá entendendo? Exatamente como todas as nações. Deus tem um povo na terra. Os governos são usados por Satanás para afligir o povo de Deus. Põe isso na tua cabeça. Os governos são usados por Satanás. Satanás se enfiou, ele comanda os governos da terra. Ele tem principados e potestades nas regiões celestiais comandando aqui embaixo. Porque os homens são corruptos e ele compra esses homens com poder. E eles afligem o povo da terra. Esse povo da terra tem que saber como se conduzir. Esse povo da terra tem que clamar ao Senhor. Estão entendendo? Então, em vez de você ficar falando mal do povo, vai orar pela paz de Jerusalém. Vai orar pela conversão do povo de Jerusalém. O governo do homem e do maligno será estabelecido através do engano e das mentiras. Exatamente, foi o caso do Brasil. Exatamente, ele próprio espalhou, senão não sobrava ninguém. Exatamente, entenderam? Então, vamos, fechem a boca. Observem somente os acontecimentos e orem. Salmo 122, deixa eu ver aqui o que tem no Salmo 122. E orem pela paz de Jerusalém. Acho que é a paz de Jerusalém, né?
Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é bem estabelecida, onde sobem tribos as tribos até o testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Exatamente, no versículo 6, orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Entendeu? Então prestem atenção. Você sabe por que Satanás está fazendo tudo isso, essa guerra contra Jerusalém? Porque lá vai ser a nova Jerusalém. Lá vai ser a nova Jerusalém. Satanás não quer que aconteça isso. Então ele está movimentando os governos da terra para a última batalha final contra o Todo-Poderoso. Tá entendendo? Nós estamos, irmãos, Salmo 83, leiam o Salmo 83 e o Salmo 2. Um tá junto do outro. Hoje eu não vou ler não, tá? Mas amanhã, se o Senhor permitir, eu leio. Salmo 83 e Salmo 2. Um é relacionado ao outro. E o Salmo 122, que dá paz de Jerusalém. Tá entendendo? Então vamos lá. Vamos continuar com Moisés. Nós temos coisas para aprender com Moisés, conhecer a vida de Moisés, entender muita coisa que aconteceu no Êxodo, que a gente fica meio assim, por que isso, por que aquilo, por que foi assim, por que não foi, né? Então a gente está fazendo um inteirinho aí no Êxodo, junto com o livro dos justos, tá? Que ele é falado na Bíblia no livro de Josué, ele é citado no livro de Timóteo, mas não é falado o nome dele, tá? E citado, se não me engano, no livro de Crônicas ou Reis, tá? Ele era para estar no cânon da nossa Bíblia, mas infelizmente não está, tá bom? Então vamos lá. Moisés foge do Egito. Eu vou ler aqui o Salmo 2, ou eu já li o Salmo 2? Não li ainda não. Eu li até o versículo 12, eu vou ler do versículo 13 em diante, presta atenção. Êxodo 2, versículo 13 em diante. E tornou a sair no dia seguinte e viu que 2 homens hebreus contendiam. Então disse ao injusto, por que feres a teu próximo? O qual disse, quem tem te posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como tu mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse, certamente esse negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar Moisés, mas Moisés fugiu da sua face e habitou na terra de Midian. Lá se assentou junto a um poço. Então, antes dele ir para Midian, eu vou parar aqui no versículo 15. Antes dele ir para Midian, Moisés fugiu para Cuxi. Ele tinha 18 anos. Presta atenção aqui no que eu vou te ler. Eu vou ler capítulo 72 do livro de Justos, dos Justos. E foi naqueles dias que havia uma grande guerra entre os filhos de Cuxi. Cuxi é Etiópia, gente. E os filhos do Oriente, e Arã. E eles se rebelaram contra o rei de Cuxi, em cujas mãos eles estavam. Então o rei Quiquianos de Cuxi saiu com todos os filhos de Cuxi, um povo numeroso como a areia do mar. E eles foram para lutar contra o Arã e os filhos do Oriente. E quando Quiquiano saiu, que era o rei da Etiópia, ele deixou quem na terra? Balaão e os seus 2 filhos. Marca bem esse nominho, Balaão, que nós vamos conversar muito sobre ele. E marca o nome dos 2 filhos, Balaão e seus 2 filhos, aprendizes de bruxaria, para proteger a cidade e a classe mais baixa do povo da terra. Então Quiquiano saiu para guerrear, tá? Mas Balaão, muito astutamente, o que ele fez? E Balaão, quando o rei de Cuxi deixou para proteger a cidade e os pobres da cidade, foi e aconselhou o povo da terra a se rebelar contra o rei da Etiópia, o rei que ele estava ali junto com ele, para não deixá-lo mais entrar na cidade quando ele retornasse para casa. Olha a situação desse sujeito, hein? Que olha como que um bruxo é terrível. E o povo ouviu e juraram e fizeram rei sobre ele Balaão e seus 2 filhos,
Marca aí nominho de Balaão e seus 2 filhos. Assim eles foram e elevaram as muralhas da cidade, nos 2 cantos, e fizeram uma forte construção, para o rei não entrar. E quando o rei de Cuxi, Quiquianos, se aproximou da cidade, todos os comandantes da força com ele levantou os olhos e viu que havia muralhas na cidade, construídas e muito elevadas, e eles não podiam entrar. E disseram um ao outro: por que fizeram isso? Fortificaram-na para que nós pudéssemos voltar, então? Isso, Balaão, Janes e Jambres, esse mesmo, pastor. E assim o rei e as tropas se aproximaram da porta da cidade e olharam para cima. E eis que todos os portões da cidade foram fechados e chamaram as sentinelas: abram para que possamos entrar, o rei da cidade. Mas as sentinelas recusaram-se a abrir a porta por ordem de Balaão, o mágico, o seu rei, que eles tinham empossado ele como rei. E eles não o deixaram entrar na cidade. E no dia seguinte continuaram a lutar, e eles lutaram do lado do rio e se esforçaram para passar, mas não foram capazes. E o rei ordenou que fossem cortar as árvores para fazer jangadas, e eles fizeram. E quando eles vieram para o lugar das valas, as águas giravam, porque Balaão colocou bruxaria nas águas. E Balaão pegou serpentes para jogar em cima do rei. As águas giravam em moinho, e 200 homens sobre 10 jangadas foram afogados. E no 3º dia vieram para lutar. E ao aproximar-se, as serpentes do pântano os mataram. 170 homens mortos por serpentes do pântano. Eles cessaram de lutar contra Cuxi e cercaram Cuxi, que é a Etiópia, durante 9 anos. Nenhuma pessoa entrou ou saiu. Naquele tempo que a guerra, o cerco acontecia contra a Etiópia, Moisés fugiu do Egito. Presta atenção, quando acontecia isso, foi o tempo que Moisés fugiu do Egito, de diante da presença de Faraó. E Faraó tentou matá-lo. Por que Faraó tentou matar Moisés? Porque você lê no livro do Flávio Josefo, eu não vou ler porque é muito extenso, mas você lê lá que Moisés, o povo tinha inveja, o povo do palácio morria de inveja de Moisés. Porque ele era inteligentíssimo, ele era forte como o povo dele. E Moisés tinha 18 anos de idade quando fugiu do Egito da presença de Faraó e foi para o acampamento de Quiquianos, que na época estava sitiado por Cuxi. E Moisés esteve 9 anos no acampamento. Moisés esteve ali aprendendo, junto com o rei de Cuxi, todo o tempo que eles sitiavam a cidade. E Moisés saía e entrava com eles. E o rei e os príncipes e todos os homens de luta amaram Moisés, pois ele era grande e digno. Sua estatura, olha aqui a aparência de Moisés, presta atenção. Ele era grande e digno. Sua estatura era como um leão nobre, e seu rosto era como o sol, e a sua força era como de um leão, e ele foi conselheiro do rei. E no final dos 9 anos, Quiquianos foi tomado por uma doença mortal, e sua doença prevaleceu sobre ele, e ele morreu no 7º dia. Assim os seus servos o embalsamaram e o enterraram em frente ao portão da cidade, para o norte da terra do Egito. E construíram sobre ele um elegante edifício alto e forte, e colocaram grandes pedras abaixo. Assim, após a morte do rei do Quiquianos, entristeceram-se suas tropas grandemente por causa da guerra. Assim eles diziam uns para os outros: dá-nos conselho do que fazer nesse momento, estando morando no deserto 9 anos longe das nossas casas, por causa de um bruxo, tá? Se dissermos vamos lutar contra a cidade, muitos de nós vão cair feridos ou mortos. E se nós ficarmos aqui no cerco, nós também morreremos. Pois agora todos os reis de Arã e os filhos do Oriente vão ouvir que nosso rei morreu, e eles irão atacar-nos de repente de forma hostil.
e lutarão contra nós. Façamos um rei sobre nós e deixe-nos manter o cerco até a cidade ser entregue para nós. E pretenderam escolher um rei naquele dia. E eles não tinham encontrado nenhum de sua escolha como Moisés para reinar. E eles apressaram, retirando cada homem seu vestuário e lançaram no chão. Dessa forma fizeram uma grande pilha e colocaram Moisés nela. Moisés se transforma no rei, no lugar de Quiquianos. E todas as pessoas nobres juraram-lhe dar-lhe uma esposa como rainha. Adoniá, Cuxita. Lembra da mulher Cuxita? Que Miriam brigou com Moisés? Pois é, aqui ó. Adoniá, Cuxita, antiga esposa de Quiquianos, e eles fizeram Moisés rei sobre eles naquele dia. E todas as pessoas de Cuxi emitiram uma proclamação naquele dia dizendo: todo homem deve dar algo a Moisés do que está em sua posse. E colocaram um lençol nos ombros, e cada homem lançou nele aquilo que tivesse, brinco de ouro, moeda de prata, e assim foi. E Moisés levou prata e ouro, todos os vasos de pedra e obidério que todos os filhos de Cuxi tinham dado a ele, e ele colocou entre seus tesouros. E Moisés reinou sobre a Etiópia naquele dia, no lugar de Quiquianos. Seguindo, no ano 55 do reinado de Faraó, rei do Egito, que é o ano 157 dos israelitas terem ido ao Egito, reinou Moisés em Cuxi. Moisés tinha 27 anos de idade quando começou a reinar em Cuxi. 40 anos ele reinou. Deus concedeu a Moisés graça aos olhos de todos os filhos de Cuxi, que é a Etiópia. E eles o amaram excessivamente, pois Moisés foi favorecido por Deus àqueles homens. E no 7º dia do seu reinado, todos os filhos de Cuxi reuniram e vieram diante de Moisés e curvaram diante dele o chão. E falaram os filhos de Cuxi na presença do rei: dize-nos, dá-nos conselho, para que vejamos o que fazer a essa cidade. Pois faz agora 9 anos que temos sitiado e não temos visto mais nossos filhos e nossas esposas. Assim o rei respondeu e disse: se vocês ouvirem a minha voz e tudo o que eu vos comandar, então Deus dará a cidade em nossas mãos e nós iremos subjugá-la. Presta atenção. Moisés agora começa a investida contra Balaão. Presta atenção, irmãos. A coisa é espiritual. Presta atenção. Porque se nós lutarmos com eles como na antiga batalha que tivemos com eles antes da morte de Quiqueneus, muitos de nós vamos cair feridos como antes. Agora, portanto, eis aqui, este é o conselho para nós nesse assunto. Se vocês ouvirem a minha voz, então a cidade será entregue nas vossas mãos. Então todos eles responderam dizendo: tudo que o nosso Senhor mandar, isso nós faremos. Moisés disse-lhes: vão por todo o acampamento e proclamem uma voz a todo o povo, dizendo: assim diz o rei, vão à floresta e tragam filhotes de cegonhas. Escuta. Cada homem um filhote na sua mão. A estratégia de Moisés, ele usou isso numa guerra que ele fez no Egito. E qualquer pessoa que transgredir a palavra do rei, que não trouxer o seu filhote, ele deve morrer. E o rei irá tomar os pertences dele. E quando vocês o trouxerem, deverão ficar os filhotes sob seus cuidados. Vocês deverão cuidá-los até eles crescerem, e vocês devem ensiná-los a mergulhar em voo, como os jovens falcões. Presta atenção. Então todos os filhos de Cuxi ouviram as palavras de Moisés e levantaram-se e fizeram a proclamação a ser emitida por todo o acampamento. E os filhos de Cuxi deram a ordem, e todos foram juntos à floresta, e lá pegaram os filhotes de cegonha, cada homem com seu filhote na mão, e trouxeram para casa. E qualquer pessoa que violou a ordem do rei, o rei tomou o que era dele. E todas as pessoas fizeram, e eles saíram para a floresta e escalaram as árvores de abetos e pegaram cada homem um filhote em sua mão, todos os filhotes de cegonha, e os trouxeram para o deserto e os criaram por ordem do rei.
e eles os ensinaram no mergulho semelhante aos jovens falcões. E depois que os filhotes de cegonha estavam criados, o rei ordenou que eles não comessem por 3 dias. Escuta as ordens de Moisés, a estratégia de Moisés. Então ele ordenou, eles ensinaram eles a mergulharem como os falcões. Agora é para ficar 3 dias sem comer. E todas as pessoas assim fizeram. No 3º dia, o rei disse: esforcem-se, tornem-se homens valentes e coloquem cada homem sua armadura. Cinja suas espadas, monte cada um seu cavalo e tome cada um o seu filhote de cegonha. E vamos lutar contra a cidade onde as serpentes estão. Lembra, Balaão colocou serpente em volta da cidade toda. Todas as pessoas fizeram como o rei tinha ordenado. E tomou cada um seu filhote em sua mão e foram embora. Quando eles chegaram ao lugar das serpentes, o rei disse-lhes: traga cada homem seu filhote até as serpentes. E cada homem trouxe em sua jovem cegonha pela ordem do rei. E as jovens cegonhas correram até as serpentes, e elas devoraram todas as serpentes e as destruíram naquele lugar. Olha a estratégia de guerra de Moisés, um homem de Deus. O homem de Deus não guerreia segundo os homens, ele guerreia diferente. Presta atenção. E quando o rei e o povo tinham visto que todas as serpentes estavam destruídas naquele lugar. Você está ouvindo bem o que eu estou falando? Você está ouvindo o que eu estou lendo? Isso aqui é uma lição para a nossa vida, gente. Presta atenção. Ele lutou, olha, ele pegou aves que voam para destruir rastejantes que o bruxo colocou ali. E quando o rei e o povo tinham visto que todas as serpentes estavam destruídas naquele lugar, todas as pessoas deram um grito e aproximaram-se, e eles entraram na cidade e lutaram contra elas, e a tomaram e a subjugaram. E ali morreram naquele dia 1.100 homens do povo da cidade, todos que habitavam a cidade. Mas o povo do cerco, ninguém morreu. Quer dizer, o povo que estava há 9 anos em torno da cidade, que Balaão não deixava entrar, não morreu nenhum no comando de Moisés. Boa noite, Edivanes. Eles estavam ao comando de Moisés. Quando a gente fala, né? Visão da águia. Visão da águia. Moisés teve uma visão da águia, mandou catar o quê? Ele não tinha falcão, mas ele tinha filhote de cegonha. Adestrou os filhotes da cegonha como o falcão. Presta atenção, que o maior dos reinos também poderão ser destruídas com pequeno... Exatamente, Roberto, você falou tudo. O Roberto colocou aqui, ó, podemos considerar que o maior dos reinos também poderão ser destruídos com pequenas atitudes. Exatamente. Exatamente. Então todos os filhos de Cuxi foram cada um para a sua casa, sua esposa e filhos, e todos pertencentes a ele. E Balaão, o mágico, quando viu que a cidade foi tomada, ele abriu a porta, e ele e seus 2 filhos e 8 irmãos fugiram e retornaram ao Egito para Faraó, o rei do Egito. Balaão lutava contra Moisés, lembra? Balaão lutou contra Moisés, mandou matar o menino. Deu ordens para o rei matar. Balaão, ele perseguia o povo de Deus. E agora Balaão foge, porque aquele que é covarde, meu irmão, ele foge, ele corre. Eles são os feiticeiros e mágicos que são mencionados no livro da lei. Olha, tem mais um livro, o livro da lei. Levantando-se contra Moisés quando Deus trouxe as pragas do Egito. Tá escutando? Olha aqui, ó, escuta bem. Eles são os feiticeiros e mágicos que são mencionados no livro da lei. Isso quem escreveu o livro do justo está falando. Existe um livro que se chama Livro da Lei, que lá fala sobre Balaão e seus filhos, levantando-se contra Moisés quando Deus trouxe as pragas sobre o Egito. E nós não chegamos nas pragas ainda. Então Moisés tomou a cidade com a sua sabedoria, e os filhos de Cuxi o colocaram no trono no lugar de Quiquianos.
E o coroaram, e deram-lhe como esposa a Adoniá, a rainha, a Cuxita, antiga esposa de Quiquianos. E Moisés temeu o Deus de seus pais. Então ele não entrou a ela, ele não teve relações com ela, nem virou seus olhos para ela. Vocês entenderam? Deus mandava que não tomasse mulheres das filhas dos povos. E Moisés, nesse momento, não entra a mulher de Quiquianos, que eles deram para ela como rainha. Para ele. Presta atenção. Ele foi obediente ao pai. Pois Moisés lembrou-se como Abraão tinha feito seu servo Eliezer jurar, dizendo: Tu não levarás uma mulher das filhas de Canaã para meu filho Isaque. Moisés lembrou da palavra. O Espírito Santo fez ele lembrar. E também que Isaque fez quando Jacó ia fugir de seu irmão, quando ele ordenou, dizendo: Tu não tomarás uma esposa das filhas de Canaã, nem farás aliança com qualquer um dos filhos de Cã. Deus, e o Cuxita é filho de Cã. Deus deu Cã, o filho de Noé, e seus filhos e todas as sementes como escravos para os filhos de Sem, e para os filhos de Jafé, até sua semente depois deles como escravos para sempre. Vocês escutaram isso? Presta atenção, vou ler de novo aqui. Deus deu Cã, filho de Noé, e seus filhos, e todas as suas sementes como escravos para os filhos de Sem e para os filhos de Jafé. Você lembra alguma coisa disso? Escravatura? Os filhos de Sem e os filhos de Jafé escravizaram todos os filhos de Canaã, de Cão. Onde estão os filhos de Cão? Na África. Até a sua semente depois deles como escravos para sempre. Portanto, Moisés virou seu coração e nem olhou para a esposa de Quiquianos nos dias que reinou em Cuxi. E Moisés temeu a Deus, seu Senhor, por toda a sua vida. Moisés andou diante de Deus em verdade, com todo o seu coração e alma, e ele não se desviou do caminho certo todos os dias da sua vida. Ele não se desviou do caminho nem para a direita nem para a esquerda, no qual Abraão, Isaque e Jacó tinham andado. E Moisés fortaleceu-se no reino dos filhos da Etiópia, e ele os guiou, os filhos de Cuxi, em sua habitual sabedoria. Assim Moisés prosperou em seu reino. E nesse momento Arã e os filhos do Oriente ouviram que o rei Quiquianos tinha morrido. Então Arã e os filhos do Oriente se rebelaram contra a Etiópia naqueles dias. E Moisés reuniu todos os filhos de Cuxi, ou Etiópia, um povo muito poderoso, cerca de 30.000 homens, e foram adiante para lutar contra Arã e os filhos do Oriente. E eles foram inicialmente para os filhos de Arã, e quando ouviram os filhos do Oriente isso, foram para atingi-los e enganjar-se em batalha com eles. E a guerra foi grave contra os filhos do Oriente, pois Deus entregou os filhos do Oriente nas mãos de Moisés, e cerca de 300 homens caíram mortos. E todos os filhos do Oriente voltaram e retiraram-se. Assim Moisés e os filhos da Etiópia os seguiram e os subjugaram, e colocaram imposto sobre eles. E Moisés e todas as pessoas com ele foram de lá para a terra de Arã para a batalha. E o povo de Arã também foi encontrá-los, e Moisés e os cuxitas lutaram contra eles, e Deus os entregou os inimigos nas mãos de Moisés. E Arã também foi subjugado por Moisés e o povo de Cuxi. E Moisés entregou Arã e os filhos do Oriente sob sujeição aos filhos de Cuxi. E Moisés fortaleceu-se no reino de Cuxi, e Deus estava com ele, e todos os filhos de Cuxi o temeram. Presta atenção aqui agora. No final, deixa eu ver aqui, espera só um pouquinho. Bom, aqui ele vai entrar numa guerra, a guerra da África, uma guerra bem grande aqui, é o tempo que ele faz ali. Eu vou pular esse capítulo, porque não é aquilo que a gente precisa, mas e também são só detalhes que não convém. Agora aqui, presta atenção. Os efraimitas saem do Egito. Boa noite, Daniele. Presta atenção nisso aqui.
Naquele tempo, no ano 180 da ida dos israelitas para o Egito, saíram do Egito os homens valentes, 30.000 a pé dos filhos de Israel, que eram todos os filhos da tribo de José, os filhos de Efraim. Pois eles disseram que o período estava concluído em que Deus tinha marcado para os filhos de Israel no tempo antigo que tinha falado com Abraão, eles tinham que sair. Olha quando a gente faz as coisas pela nossa força, presta atenção. E esses homens cingiram-se e colocaram cada um a sua espada ao seu lado. E cada homem colocou sua armadura sobre si, e eles confiaram na sua força. Enquanto Moisés lutou com os filhos de Cuxi, na força de Deus e vencia, os filhos de José e Efraim quiseram sair do Egito com a sua força, sem Deus mandar. E eles saíram junto do Egito com mão forte, mas eles não levaram nenhuma provisão para a estrada, somente prata e ouro. E eles acharam que as pessoas fossem vender para eles o alimento. E eles foram nos filisteus, e esses homens eram poderosos, valentes homens. Cada efraimita podia perseguir até 1.000 homens, só para você ter ideia. E dirigiram seu curso em direção à terra de Gate. Eles desceram e encontraram os pastores de Gate alimentando o gado. E eles disseram aos pastores: entrega-nos algumas das ovelhas por pagamento, para que possamos comer, pois nós estamos com fome. E disseram os pastores: são nossas ovelhas e gado, por que devemos dar a vocês por pagamento? E os filhos de Efraim aproximaram-se para levar as ovelhas à força. Mas os pastores de Gate gritaram, e seu grito foi ouvido à distância. Quando os filhos de Gate viram a maldade dos filhos de Efraim, eles voltaram e reuniram os homens de Gate e colocaram cada um na sua armadura, e vieram diante dos filhos de Efraim para a batalha. Olha quando a gente faz as coisas sem orientação de Deus. E se engajaram com eles no vale de Gate, e a batalha foi grave, e feriram uns aos outros nesse dia. E no segundo dia, os filhos de Gate foram à cidade dos filisteus, para que viessem ajudá-los, dizendo: juntem-se a nós, para ferir os filhos de Efraim, que vieram do Egito para tirar nosso gado, e para lutar contra nós sem justa causa. Ora, as almas dos filhos de Efraim ficaram esgotadas e com fome e sede, pois eles não tinham comido pão durante 3 dias. 40.000 homens saíram da cidade dos filisteus para ajudar os homens de Gate. E estes homens estavam envolvidos na batalha com os filhos de Efraim. E Deus entregou os filhos de Efraim nas mãos dos filisteus. E feriram todos os filhos de Efraim. Escuta quando Deus não manda a gente fazer as coisas, gente. Presta atenção. Quando a gente faz as coisas da cabeça da gente, dá tudo errado. Tudo errado. Presta atenção, isso aqui é uma lição pra gente. E feriram todos os filhos de Efraim, todos que tinham saído do Egito. Nenhum restou, com exceção de 10 homens que tinham fugido da batalha. Pois este mal veio de Deus, escuta isso, contra os filhos de Efraim. Pois eles transgrediram a palavra ao sair do Egito, antes de chegar o período ao qual nos dias antigos havia sido designado para Israel. E os filisteus também caíram em grande número, cerca de 20.000 homens, e seus irmãos os levaram e enterraram em suas cidades. E os mortos de Efraim permaneceram abandonados no vale de Gate por muitos dias e anos, e foram trazidos para o enterro ao vale que ficou cheio de ossos de homens. Presta atenção. E seu pai Efraim lamentou sobre eles por muitos dias, e seus irmãos vieram para consolá-lo. E veio a sua esposa e deu à luz a um filho, e chamou o nome de Beriá, pois ela estava infeliz em sua casa. Irmão, presta bastante atenção. Esse Efraim estava vivo. A Bíblia relata o sofrimento de Efraim quando seus filhos são mortos por tentarem roubar o gado dos filisteus. Está em 1 Crônicas 7:21. O livro do justo narra esta passagem com detalhes como isso ocorreu, é o que eu estou colocando aqui. Presta atenção.
Agora, Cuxi, vou ler esse pedacinho aqui para a gente poder prosseguir ali na frente. E Moisés, filho de Anrã, ainda era rei na terra da Etiópia, de Cuxi, naqueles dias, e ele prosperou em seu reinado. E todos os filhos de Cuxi amaram Moisés todos os dias em que reinou sobre ele. Todos os habitantes da terra tiveram muito medo dele. No 40º ano do reinado de Moisés sobre Cuxi, Moisés estava sentado no trono real, quando Adoniá, a rainha, estava diante dele, e todos os nobres estavam sentados ao seu redor. E Adoniá, a rainha, disse perante o rei e os príncipes: o que é isto que vocês, os filhos de Cuxi, têm feito por todo esse tempo? Certamente vocês sabem que durante os 40 anos que este homem reinou em Cuxi, ele não se aproximou de mim, nem serviu aos ídolos dos filhos de Cuxi. Vocês ouviram? A mulher, Adoniá, agora entrega Moisés, que ele não tinha tido relações com ela e não tinha servido os deuses de Cuxi. Agora, pois, ouçam, ó filhos de Cuxi, e permitam que este homem não mais reine sobre vocês, pois ele não é da nossa carne. Eis que Menacros, meu filho, está crescido, deixe-no reinar sobre vós, pois é melhor para vocês servir o filho de seu senhor do que servir um estranho escravo do rei do Egito. E todo o povo e os nobres de Cuxi ouviram as palavras de Adoniá, a rainha, e havia dito aos seus ouvidos. Todo o povo se preparou à noite, de manhã levantaram-se cedo e fizeram Menacros, filho de Quiquianos, rei. E todos os filhos de Cuxi estavam com medo de estender a mão contra Moisés, pois Deus estava com ele. Pois é, o homem que teme a Deus, o povo teme. E os filhos de Cuxi lembraram-se do juramento que fizeram a Moisés, portanto eles não fizeram mal a ele. Mas os filhos de Cuxi deram muitos presentes a Moisés e se despediram dele em grande honra. Então Moisés saiu da terra de Cuxi e foi para casa, deixando de reinar sobre Cuxi. Moisés tinha 66 anos de idade quando saiu da terra de Cuxi. Escuta isso. Pois isto veio de Deus, porque o período havia chegado, em que ele tinha marcado nos dias antigos para livrar o povo de Israel da aflição dos filhos de Canaã. Escutem isso. Então Moisés foi para Midian. Então a Bíblia, em Êxodo, já pula para Midian, mas ele passou por Cuxi, ele foi rei de Cuxi durante 40 anos. Então Moisés foi para Midian, pois ele estava com medo de voltar para o Egito por causa de Faraó. E ele foi e sentou-se em um poço de água em Midian. E as 7 filhas de Reuel, lembra Reuel? Que foi aquele que disse para o rei não mexer com os judeus, não mexer com os israelitas, que é o nome dele por Jetro. Então, agora Reuel aparece aqui, ó. As 7 filhas de Reuel, o medianita, saíram para alimentar o rebanho de seu pai. E elas vieram para o poço e tiraram água para o rebanho de seu pai beber. Então os pastores de Midian chegaram. Boa noite a todos esse momento. Obrigado, Vanise. Mas é Deus que nos dá uma graça, graças a Deus. Então os pastores de Midian chegaram e as expulsaram dali. E Moisés levantou-se e ajudou-as a dar de beber ao rebanho. E elas voltaram para a casa de seu pai, Reuel, que é Jetro, e disseram o que Moisés fizera por elas. E elas disseram: um homem egípcio nos livrou das mãos dos pastores, e ele tirou água para nós e deu de beber ao rebanho. E disse Reuel para suas filhas: onde está ele? Onde vocês deixaram o homem? E Reuel mandou chamá-lo e buscá-lo, e o levou para casa, e Moisés comeu pão com ele. E Moisés contou a Reuel que ele havia fugido do Egito, e que reinou 40 anos em Cuxi, e depois tomaram o governo dele, e o tinha mandado ir em paz, em honra, com os presentes. Quando Reuel ouviu as palavras de Moisés, Reuel disse dentro de si mesmo: vou colocar este homem no cárcere, e com isso vou conciliar os filhos de Cuxi, pois ele fugiu deles. Escuta isso. Como Moisés agora começa a ser desconstruído.
Presta atenção, gente, presta atenção. E eles o tomaram e colocaram na prisão. Moisés ficou na prisão durante 10 anos. Enquanto Moisés estava no cárcere, Zípora, filha de Reuel, teve piedade dele e o alimentou com pão e água o tempo todo. E todos os filhos de Israel estavam ainda na terra do Egito, servindo aos egípcios em todo tipo de trabalho duro. E a mão do Egito continuou com severidade sobre os filhos de Israel naqueles dias. Naquele tempo, Deus feriu Faraó, rei do Egito, e ele o afligiu com praga da lepra. Olha isso. Lembra do que queria matar as crianças? Pois é, ele foi afligido com a praga da lepra, desde a planta do pé até o alto da cabeça, devido ao tratamento cruel dado por ele aos filhos de Israel. Por isso esta praga veio de Deus sobre Faraó. Porque Deus ouviu o clamor do povo de Israel e seu clamor chegou a ele, devido ao seu trabalho duro. Ainda assim, a ira do rei não se desviou deles, e a mão de Faraó estava estendida contra os filhos de Israel. E Faraó endureceu o pescoço diante de Deus, e ele aumentou o jugo sobre os filhos de Israel. Assim ele amargou as suas vidas com toda a sorte de trabalho. E quando Deus enviou a praga sobre Faraó, rei do Egito, ele pediu a seus sábios e feiticeiros para curá-lo. E seus sábios e feiticeiros disseram-lhe: se sangue de crianças fosse colocado nas feridas, seria curado. Gente, vocês lembram alguma coisa sobre isso? Sangue de criança? Tem gente que toma um negocinho que se chama como mesmo? Adeno, né? Adeno. Olha aqui, ó. Os sábios feiticeiros do Egito disseram que sangue de criança ia curá-lo. E Faraó enviou seus ministros a Gozém, aos filhos de Israel, para levar seus filhos pequenos. Gente, isso não é mera, isso não é, como é que fala? Isso não é de hoje. Isso já vem lá de trás. Isso é a prática de Satanás sobre os filhos dos homens, sobre os filhos de Deus. Usar as crianças com aquele negocinho vermelho. Olha isso. Os ministros tomaram as crianças dos filhos de Israel do seio das suas mães, à força, e levaram a Faraó. Os médicos matavam os infantes, crianças, a cada dia e aplicavam seu sangue na praga. Assim eles fizeram todos os dias. E o número de crianças que Faraó matou foi de 365 crianças. Mas Deus não atentou aos médicos do rei do Egito e a praga continuou aumentando poderosamente. Quer dizer, a taça da ira de Deus só estava aumentando. E Faraó estava já afligido por 10 anos com essa praga. E ainda assim o coração de Faraó ficou mais endurecido contra os filhos de Israel. Exatamente uma por dia. E no final de 10 anos, Deus continuou a afligir Faraó com pragas destrutivas. E Deus o feriu com um tumor e uma doença no estômago. E aquela praga virou uma grave febre. Naquele tempo, 2 ministros do Faraó vieram da terra de Gozém, onde Israel estava. E foram para a casa de Faraó e disseram: vimos os filhos de Israel afrouxar em seu trabalho e negligenciar suas tarefas. E quando Faraó ouviu as palavras de seus ministros, a sua ira se acendeu contra os filhos de Israel, excessivamente, pois ele estava muito triste por causa de sua dor corporal. E ele respondeu e disse: agora que os filhos de Israel sabem que estou doente, eles se viram e zombam de nós. Agora, portanto, em minha carruagem, me levem a Gozém, e eu irei ver a zombaria dos filhos de Israel, com as quais estão ridicularizando-me. Então os seus servos arrumaram a sua carruagem para ele. E o pegaram e o fizeram montar em cima de um cavalo, pois ele não era capaz de andar por si mesmo.
E ele levou consigo 10 cavaleiros e 10 homens a pé, e foi para os filhos de Israel em Gozém. E quando chegaram à fronteira do Egito, o cavalo do rei passou por um estreito lugar, elevado na parte aberta da vinha, cercada dos 2 lados, e baixa planície, estando do outro lado. E os cavalos correram rapidamente naquele lugar, e pressionaram um ao outro, e os outros cavalos pressionaram o cavalo do rei. E o cavalo do rei caiu na planície baixa, e o rei estava andando sobre ele. E quando o cavalo caiu, a carruagem caiu sobre a face do rei, e o cavalo que estava sobre o rei. E o rei chorou, pois sua carne estava muito dolorida. E a carne do rei foi rasgada, e seus ossos foram quebrados. Ele não podia andar, pois isto veio de Deus a ele, pois Deus tinha ouvido o clamor do seu povo, os filhos de Israel. E seus servos o levaram aos ombros, um pouco de cada vez, e eles os trouxeram de volta ao Egito. E os cavaleiros que estavam com ele vieram também de volta para o Egito. Pois é isso aí, Eliana. Você pegou certinho. Ela colocou aqui: Satanás usa a ciência e os médicos também nos tempos atuais. Exatamente. E o puseram, olha só, eles colocaram, ele não chegou a ver os filhos de Israel, porque Deus não deixou. Olha aqui, ó. E o puseram na sua cama. E o rei sabia que seu fim chegava e a sua morte. Por isso, Aparanite, a rainha sua esposa, chegou e chorou diante do rei. E o rei chorou um grande lamento. E todos seus nobres e servos vieram naquele dia e viram o rei nesta aflição e choraram um grande lamento com ele. Gente, tá parecendo até aquela praga, né, que vai ter no final dos dias, que eles vão ficar 5 meses tentando morrer e não morrem. Vão estar quebrados, estrupiados e não vão conseguir morrer. E os príncipes do rei e todos seus conselheiros aconselharam o rei a fazer um homem reinar em seu lugar, a quem ele pudesse escolher dentre os seus filhos. E o rei tinha 3 filhos e 2 filhas, que a Paranite, a rainha sua esposa, deu a ele, além dos filhos das concubinas. Estes são os seus nomes: Otri, o primogênito, Adicã, o segundo, o terceiro, Morion, e suas irmãs, e o nome da mais velha, Batia, que cuidou de Moisés, e a outra, Acuse. E Otri, o primogênito do rei, era um idiota precipitado e apressou-se em suas palavras, mas Adicã era um homem astuto e sábio, conhecedor de toda a sabedoria, quer dizer, toda a bruxaria do Egito, mas de aspecto inadequado, pois era muito gordo, muito pequeno em estatura. Sua altura era de 1 côvado. 1 côvado, gente, é 50 centímetros, então ele era um anão. E quando o rei viu Adicã, seu filho, inteligente e sábio em todas as coisas, o rei resolveu que ele deveria ser o rei em seu lugar. E ele tomou como esposa Gegedudá, filha de Abilote, e ela tinha 10 anos e deu-lhe 4 filhos. Mais tarde ele tomou 3 esposas e gerou 8 filhos e 3 filhas. E o transtorno muito prevaleceu sobre o rei, e a sua carne cheirava mal, como a carne de uma carcaça lançada sobre o campo, em tempo de verão, durante o sol e o calor. Olha que situação que esse homem ficou, presta atenção. E quando o rei viu que sua doença tinha se fortalecido sobre ele, ordenou que seu filho Adicã fosse levado a ele, e eles o fizeram rei sobre a terra em seu lugar. E no final de 3 anos o rei morreu em vergonha, desgraça e desgosto. Seus servos o levaram e o sepultaram no sepulcro dos reis do Egito, em Zoan. Mas eles não o embalsamaram como era habitual, pois sua carne estava podre, e eles não puderam aproximar-se para embalsamá-lo por conta do mau cheiro. Assim o sepultaram com pressa, pois este mal veio de Deus, pois lhe tinha pago o mal com o mal, pelo que havia feito a Israel. Exatamente, Adriana. Sinal que Satanás usa os médicos que estão sempre com uma latinha de Monster nas mãos. Exatamente. Você falou tudo.
E ele morreu com terror e com vergonha, e seu filho Adicam reinou em seu lugar. Irmãos, você está vendo o que um homem que aflige o povo de Deus acontece? Quando você olha lá na frente que o povo vai ficar sem ter como morrer, esse homem chegou, ele apodreceu em vida e não morria. Você sabe o que é isso? Irmãos, quando a pessoa fala, ai, fulano morreu, meu irmão, a morte é uma bênção. Você já parou para pensar se Deus tivesse deixado vida eterna com a gente podre? Você já parou para pensar nisso? Irmãos, nós temos que... Tem gente que fica, né, no chororô lascado quando morre uma da família. Não, meu irmão, nós não temos que chorar. Nós temos que agradecer. A morte é uma bênção. Você já parou para pensar se uma pessoa tivesse que viver com câncer a vida inteira, apodrecer viva? Você já parou para pensar e não tivesse morte para ela? Irmãos, a morte é uma bênção. Para esse mundo aqui é uma bênção. Porque o nosso reino não é aqui, o nosso reino é na eternidade. Deus deixou a morte para que nós não viéssemos, irmãos, a ficar como esse faraó. Às vezes quando você chora, aí quando você começar a chorar pela morte, né? Ah, é porque o fulano morreu, porque o ciclano morreu, e estava assim assado. Não, meu irmão, não. Agradece ao Senhor. Eu agradeci a Deus quando Deus levou minha mãe. Porque a minha mãe estava ficando sem dignidade. E eu agradeci, Senhor, eu te agradeço porque o Senhor levou minha mãe para ela não perder toda a dignidade que ela tinha. Eu te agradeço porque tu deste condição de eu cuidar dela até o final, para que ela não perdesse totalmente a dignidade dela como ser humano. Nós temos que ver, meus irmãos, a morte como uma bênção. E temos que observar o que Deus faz para aqueles que amaldiçoam os filhos de Deus. Entenderam? Nós temos que observar, irmãos, sabe? E parar de reclamar. Parar de reclamar. Hoje nós aprendemos aqui, né? Moisés, ele foge, não foge diretamente para Midian. Vocês entenderam? Anota nas suas Bíblias isso. Anota aí para vocês entenderem o quebra-cabeça do Êxodo. Moisés primeiro foge para Cuxi. Por que ele vai fugir para Cuxi? Porque lá ele vai aprender a liderar. Ele já aprendeu a liderar no Egito, mas da maneira do Egito. Agora ele vai aprender a liderar da maneira que Deus queria que ele fizesse. Se a minha mãe não tivesse morrido, ficaria sem a perna. Se a minha avó não tivesse morrido, teria ficado cega. Exatamente. Deus, a morte é uma bênção. As pessoas acham que a morte é uma maldição, não. A morte é uma maldição para aqueles que não confiam no Senhor, mas ela é uma bênção para o povo de Deus. E muitas das vezes, até para os que não confiam no Senhor, ela é uma bênção, porque Deus livra do pior, né? Então, irmãos, nós aprendemos aqui o que é um homem que lembra da palavra do Senhor, que vive a palavra do Senhor como Moisés. Moisés não tomou a rainha cuxita, Moisés não se dobrou para os ídolos cuxitas, Moisés seguiu o seu caminho, agora ele partiu para Midian. Enquanto ele parte para Midian, Faraó morre no Egito e coloca Adicam no governo. E esse Adicam vai ser cruel, 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 cruel. E amanhã nós vamos seguir isso daqui. Nós vamos seguir o capítulo 2, versículo 16 para frente. Porque eu tô fazendo para vocês entenderem o que é da cabeça da situação aqui, tá, gente? Por isso que eu tô fazendo assim. Eu sei que às vezes fica meio estranho, né? Mas é pra gente entender. Hoje nós vimos até sobre aquele negocinho vermelho que eles tomam, né? Para ficar jovens. Que lá no Egito eles já usavam para curar o povo. E quem que eles foram buscar? As crianças hebreias. Eles não matavam as egípcias, eles matavam as hebreias. E isso daí foi acrescentando na ira de Deus. Por isso o rio se transformou em sangue. Entenderam? Nós vamos ver lá na frente. E a prática está aí, irmãos. A prática egípcia está aí. Entenderam? Fazendo os frasquinhos, vendendo pela internet, fazendo sacrifícios para ficarem jovens, ficarem perfeitos.
Exatamente, a morte espiritual é a morte eterna, exatamente. Agora tá aí, né? Toma o líquido vermelho para ficarem perfeitos, ficarem, né? Perfeitamente. O que vem sobre essa gente não é de brincar, irmãos. Depois tem gente que diz que o inferno vai ser a morte total, né? Irmãos, eu digo para vocês uma coisa, Deus é justo juiz. Eu acho que o inferno pode ser para sempre. Eu acho que o inferno para algumas pessoas vai ser para sempre. Porque não é possível, gente, o que esse povo fazia. Não pode uma coisa dessa, não pode. Aí nós ficamos vendo como Deus é justo, como Deus ele é maravilhoso. Deus ele é justo em todos os seus desígnios. Exatamente, pastor Lago de Fogo, né? O senhor acha também que tem uma turma que diz que vai ser só por um período, depois Deus vai eliminar, né? Mas tem outra passagem da Bíblia que diz que vai ser para sempre, né? Eu acho que vai ser para sempre. Eu acho que vai ser para sempre. Eu acho que não vai ter fim o Lago de Fogo. Porque o que essa gente faz não é brincadeira. Vocês imaginam se essa gente vivesse pro resto para a eternidade, o que seria isso? Deus é muito maravilhoso, irmãos. Deus é maravilhoso, eterno, né? Também acho. Eu, na minha visão, é eterno. Pelo pecado dessa gente, é eterno. É eterno porque eles não têm perdão, né? Eles não têm, são homens iníquos. Não dá nem para falar o que é. Eu acho que eles o pai deles vai ficar lá para sempre mesmo. Eu também acho assim. Irmãos, eu espero que vocês tenham entendido o que é. Os efraimitas lutaram com a força do braço. E a gente tem que tomar cuidado. Cuidado quando você lutar com a força do seu braço. É exatamente a parábola de Jesus entre o rico e o Lázaro. Vemos isso exatamente para sempre. Irmãos, cuidado para lutar com a força do braço. Não lute sem Deus estar no tempo de Deus, tá? Cuidado aos efraimitas que aconteceram com ele. Morreram todos pelo caminho, só sobraram 10. Tá bom? Então vamos ficar com os ensinamentos de hoje sobre os efraimitas, a vida de Moisés. Balaão colocou serpentes para não deixar o rei da cidade entrar. Deus deu a estratégia para Moisés de como tirar serpentes. Moisés usou as aves para comer a serpente. Então presta atenção, meus irmãos. Satanás está aí colocando serpente na vida de um monte de gente, né? Satanás está aí colocando as serpentes para nos pegar. Não deixa, meu irmão, tenha a visão da águia. Tenha a visão da águia, não deixa a serpente te pegar. Pega a serpente com as garras e leva ela para o alto. Lá de cima você briga com ela. Lá ela perde a força. E lá em cima está o nosso Senhor que cuida de nós. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, no nome honrado de Jesus de Nazaré, nós estamos diante da Tua presença, te agradecendo, Senhor, por essa live, te agradecendo porque o Senhor me deu a capacidade de poder estar aqui hoje. Me ajudou, Senhor, que eu pude estar aqui compartilhando com os meus irmãos aquilo que está escrito. Aprendendo com os meus irmãos, porque eu também estou aprendendo, né? A gente está aprendendo junto. A ser como Moisés, a não ser como os efraimitas, né? Desesperados para sair do jugo do Egito, foram se aventurar por mão própria. Aprendendo, Senhor, a ser fiel a Ti como Moisés. Aprendendo, Pai, que as cobras que Satanás lança sobre nós vamos com ela com o espírito da águia, na visão da águia. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, nos ajuda a permanecer firmes. Nos ajuda, Senhor, a permanecer firmes diante da Tua presença. Nos ajuda a seguir o tempo certo das coisas. Nos ajuda a ter visão da águia. Nos ajuda, Senhor, a enfrentar os Balaões da vida. Porque olha, Pai do céu, quanto Balaão tá por aí, viu? Quanto Balaão em cima do Teu povo. Mas eu te peço em nome de Jesus, nos ajuda a vencer os Balaões dessa vida. Senhor, eu te agradeço pelo Teu povo. Eu te peço pelo povo de Israel. Todo aquele, Senhor, o remanescente de Israel, todo aquele que tem que se salvar.
Pai, guarda o teu povo na nação de Israel, guarda o teu povo na nação do Irã, guarda o teu povo em todas as nações da terra. Guarda o teu povo na nação brasileira, não deixe, Pai, as serpentes do Senaqueribe brasileiro vir para cima do teu povo em terras brasileiras, Pai, eu te peço em nome de Jesus. Senhor, nos dá estratégia para engolir as serpentes de Senaqueribe, Pai, para que nós possamos ter cegonhas como falcão, e engolir as estratégias de Senaqueribe, Pai, eu te peço, Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus, nos capacita para entendermos a tua palavra. Te peço, Senhor, pelo filhinho da Graciele, o Gabriel. Te peço, Senhor, pela Joana Dark também. Pai, tu sabes das necessidades. Pai, dá visão de águia para Joana Dark. Dá a força do céu para ela. Faz ela entender, Pai, que ela é mais que vencedora nesse mundo. Que as coisas que acontecem aqui vão ficar por aqui mesmo, que a gente não tem nada a ver com esse povo aí não, que a gente tem que seguir para frente. Nós temos que pegar a nossa cruz e seguir a Jesus e deixar o povo que fique para trás. Ó Senhor, eu te peço em nome de Jesus, dá visão para tua filha. Avançar em fé, avançar, Pai. Avançar em graça. Se nós fôssemos parar por aquilo que fazem contra nós estávamos perdidos. Mas avante nós vamos no nome de Jesus. Avante nós vamos em nome de Jesus com a estratégia que Deus deu para Moisés. Vamos pegar, se nós não temos a águia, vamos pegar o que tem na mão. Vamos pegar o que tem na mão e fazer a ave engolir as cobras que Balaão joga no nosso caminho, né? Porque Balaão tá aí jogando cobra para todo mundo. Balaão está aí jogando as estratégias de Satanás para nos pegar. Mas em nome de Jesus nós vamos avançar. De frente para Balaão, engolindo todas as cobras que ele lançar. Porque o Senhor nos deu espírito de vencedores. O Senhor não nos deu espírito de fracassados. Nós não somos fracassados. Pois é, então... É para isso mesmo, ela não é uma fracassada. Depressão tem quem é fracassado. Aquele que está em Cristo não pode ter nisso. É proibido ter depressão. Aquele que está em Cristo é proibido. Eu falo por causa de mim. Eu posso dizer por causa de mim. O dia que eu entendi que depressão não era para o povo de Deus, eu parti para cima e pedi para Deus, Senhor, me liberta. Eu quero ser livre. Eu quero amanhecer todas as manhãs com a força do alto. Com a força do alto dizendo, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu não quero ser dependente de remédio. Eu tomei uma atitude na minha vida, Pai. E o Senhor sabe disso porque eu estou falando diante de Ti. O dia que eu tomei atitude na minha vida, de eu olhar para a cruz de Cristo, e me refugiar atrás daquela cruz, porque eu sabia que atrás da cruz de Jesus, Satanás não pega ninguém. Daquele dia em diante, eu levantei para crescer. Daquele dia em diante, eu me levantei para ser mais que vencedora em Cristo Jesus. E eu falo, sem medo de errar, aquele que se põe diante da presença do Pai, atrás da cruz de Jesus, levanta da depressão. Levanta. Eu sou testemunha, eu sou ela. Eu sou uma remanescente disso. E o Senhor, que é a minha testemunha, está aqui, eu estou falando com Ele, sabe daquilo que eu estou falando. Pai, eu te peço em nome de Jesus, levanta teu povo. Tira o teu povo do mimimi. E põe o teu povo para ser valente de Davi. Nós precisamos ser valentes de Davi. Os valentes de Davi, Senhor, se levantavam todas as manhãs para ser mais que vencedora. Mais que vencedora. Exatamente, espírito de tristeza, angústia, quem põe é Satanás e nós temos que pôr ele para correr. Nós temos que virar águia. Nós temos que nos vestir com a armadura
de Efésios 6. Pai, eu te louvo, eu te agradeço, Senhor, porque Tu és soberano. Tu és Deus nos céus e na terra, Criador. Tu és um Deus que cura, Tu és um Deus que limpa. Mas nós precisamos agarrar as Tuas vestes, porque o Senhor não vem avançar no coração de ninguém, mas nós temos que ir a Ti. Eu te louvo, Senhor, e eu te agradeço por tudo. No nome honrado de Jesus Cristo de Nazaré, que vive e reina por hoje e para toda a eternidade. Amém e amém. Entreguei tudo a Deus e abandonei o mal dos medicamentos, exatamente. É isso mesmo. A Adriana colocou, eu tive essa atitude também ao saber da minha gravidez. Entreguei tudo para Deus e abandonei os mal dos medicamentos, exatamente. Irmãos, deixa eu falar para vocês, eu sei que às vezes eu estou fazendo isso de ler a Bíblia e o livro de Justo junto, né? Mas é para vocês entenderem o que nós estamos passando. Anotem nas suas Bíblias esses interins que está tendo, tá? Essas inserções que não constam na Bíblia. Não consta, tá? Mas anotem para que vocês possam entender o momento que nós estamos vivendo. Olha o que nós descobrimos hoje. Que até sangue das crianças era usado para curar o dito cujo faraó, que nada mais era que um bruxo, que tentava exterminar o povo de Deus. Então, eu sei que às vezes fica meio ruim, né? Mas é assim que Deus está fazendo, nós estamos aprendendo a palavra do Senhor. É uma aula, é uma aula. Amém? Irmãos, fiquem na graça do Senhor. Levantem a cabeça, porque a nossa redenção se aproxima. Nós precisamos estar firmes com Jesus. Amém? Fiquem na graça do Pai, se assim o Senhor permitir, amanhã estaremos juntos em nome de Jesus. Amém e amém.